A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Glória a Deus, nós estamos no 14º dia do nosso jejum de 21 dias. E tem como tema a Igreja Fora das Paredes, que é o mesmo tema do nosso livro, é o livro que nós estamos lendo aqui. Nós estamos fazendo a leitura do capítulo do dia, ok? Lembrando que nós não estamos explicando o capítulo, nós estamos lendo o capítulo, amém? Para que você possa estar acompanhando. Se você ainda não, você que está chegando agora, eu quero incentivar você a ler desde o primeiro capítulo. Nós temos aí todos os capítulos aí anteriores gravados até aqui, ok? E o tema de hoje é o discípulo das pequenas coisas, que é uma continuação do capítulo 13, mas dando um enfoque de outra maneira, né? Uma visão, uma outra forma de olhar o mesmo tema, o mesmo versículo, ok? Então nós vamos estar fazendo a leitura e o texto base é João, o Evangelho de João, capítulo 1, do verso 40 ao 42, a parte A, que diz assim: Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. Amém? Irmão, se você está ouvindo algum barulho estranho, minhas netas estão brincando aqui atrás, aqui, ó. A Alisson e a Antonella, ok? A introdução do capítulo diz assim. Não pode deixar elas aí. André, o irmão de Pedro, é o menos conhecido dos 4 discípulos mais próximos de Jesus. Pedro, Tiago e João, que eram os mais próximos. Não há dúvidas de que ele possuía um relacionamento próximo com Cristo, uma vez que, em tantas ocasiões, outras pessoas foram apresentadas pessoalmente ao Mestre através dele. André foi o primeiro de todos os discípulos a ser chamado. Seu desejo ardente de seguir a Cristo, combinado com o zelo em apresentar outros a ele, se tipifica razoavelmente o caráter de André. Pedro e André eram originalmente da vila de Betsaida. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Pedro e André dividiam uma casa em Cafarnaum e de lá tocavam juntos um comércio de pesca. Depois de sair da sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão e André, e acompanhado de Tiago e João. Ao que parece, os 4 possuíam certo interesse espiritual em comum, mesmo antes de se encontrarem com Cristo. Fica evidente que visitaram o deserto em que João Batista estava pregando e tornaram-se discípulos de João. Foi lá que se encontraram com Cristo pela primeira vez. Os 4 discípulos do círculo mais íntimo tinham aspirações de liderança. É por isso que, em certas ocasiões, envolviam-se naquelas discussões vergonhosas sobre quem era o maior. Exceto pelas passagens em que são relacionados os 12 discípulos, o nome de André aparece apenas 9 vezes no Novo Testamento. E a maioria dessas referências apenas mencionam de passagem. Quase tudo o que as Escrituras nos contam sobre André mostra que ele possuía a atitude certa para exercer o ministério nos bastidores. Ele não procurava ser o centro das atenções. André parece ser o menos contencioso e o mais meditativo. Sempre que ele fala, o que é raro nas Escrituras, diz a coisa certa e não é errada. Sempre que age, faz o que é certo, mesmo não tendo chamado a atenção sobre si. André foi um líder eficiente. Apesar de serem irmãos, André e Pedro possuíam estilos de liderança completamente diferentes. André também possuía características marcantes. Era ousado, decidido e ponderado. Não havia nada de frágil nem melindroso nele. Ele era impulsivo, ele era impulsionado por uma fervorosa paixão pela verdade e estava disposto a sujeitar
a dificuldades e rigores mais extremos, a fim de alcançar esse objetivo. O encontro pessoal de André com Jesus ocorreu no dia depois do batismo de Jesus. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 ao 37, que diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali, e depois dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isso, e seguiram a Jesus. André e João estavam ao lado de João Batista, quando Jesus passou por eles. E João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus. Imediatamente, os dois deixaram João Batista e passaram a seguir a Jesus. André e João aguardavam o Messias. Esperavam apenas que a pessoa certa fosse identificada. O relato bíblico prossegue. João capítulo 1, 38 ao 39 diz assim: e Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era por volta das 16 horas, quando encontraram Cristo. Seguiram-no até o lugar onde Jesus estava hospedado, e passaram o resto do dia com ele. No entanto, esses dois discípulos tiveram o privilégio de passar a tarde e a noite em comunhão particular com Jesus, e partiram convencidos de que haviam achado o verdadeiro Messias. Eles encontraram, conheceram e começaram a ser ensinados por Jesus naquele mesmo dia. Assim, André e João tornaram-se os primeiros discípulos de Cristo. Observe a primeira coisa que André fez. João capítulo 1, versículo 41 e 42. Foi o texto que nós lemos, o texto base para esse capítulo. Mas eu quero ler de novo. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele disse: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, o que quer dizer Pedro. Pedro e André voltaram para Cafarnaum e continuaram a trabalhar como pescadores depois de terem se encontrado com Jesus pela primeira vez. Ainda não haviam alterado as suas prioridades. Quando Jesus voltou para a Galiléia, a fim de pregar e curar, acabou chegando a Cafarnaum, e lá encontrou novamente os dois irmãos, enquanto eles estavam pescando. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 18 a 20, diz assim: e Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Qual foi a mudança? Os discípulos haviam estado com Jesus? Que mesmo possa ser dito de nós. Aleluia. André era, como dissemos, o tipo de pessoa que raramente tomava a frente. Sempre que ele aparece em primeiro plano, o que pode ser visto é sua capacidade de encontrar valor em pequenas coisas e modestas. O primeiro ponto desse capítulo é: ele enxergava o valor das pessoas como indivíduos. Em se tratando de lidar com pessoas, André apreciava plenamente o valor de uma única alma. Era conhecido por levar indivíduos, e não multidões, a Jesus. Quase toda vez que o vemos nos relatos dos evangelhos, ele está levando alguém para Jesus. A primeira coisa que fez ao descobrir Cristo foi buscar Pedro. Este episódio indica o estilo de ministério de André. Quando Jesus alimentou a multidão de 5.000 pessoas, foi André quem levou o menino até o Senhor e disse, isso está lá em João capítulo 6, versículo 9, que diz assim: está aqui um rapaz
que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. André não ficava confuso quando alguém desejava ver Jesus. Ele simplesmente os levava ao mestre. André tinha alegria e satisfação em apresentar pessoas a Cristo. Não quer dizer que era totalmente capaz ou que era um evangelista com muitos dons. Ele fazia porque suas prioridades haviam sido transformadas. A maior parte das pessoas não se aproxima de Cristo em resposta direta a um sermão que ouviu num lugar lotado. Elas vão até Cristo por causa da influência de um indivíduo. Pedro pregou em Pentecostes e 3.000 pessoas passaram a fazer parte da igreja. Mas foi André quem levou Pedro a Cristo. De acordo com a providência soberana de Deus, o ato de fidelidade de André ao conduzir o seu irmão a Cristo foi o ato individual que levou à conversão do homem que iria pregar o magnífico sermão do Pentecostes. Aleluia. Todos os frutos, olha, ouça isso é muito importante. Todos os frutos do ministério de Pedro são também, em última análise, frutos do testemunho fiel e individual de André. Um número excessivamente grande de cristãos acha que, pelo fato de não poderem falar diante de grupos ou por não terem dons de liderança, estão isentos da responsabilidade de evangelizar. Há poucos que, como André, compreendem o valor de cultivar a amizade como uma só pessoa e levá-la a Cristo. Ponto 2. Ele enxergava o valor das dádivas insignificantes. Jesus mandou que os discípulos alimentassem a multidão de 5.000 pessoas. Sempre lembrando, somente os homens eram contados. Então, na realidade, as mulheres e as crianças não eram contados, ok? Então, para você ter uma ideia, para não achar que está errado aqui, mas é mencionado 5.000, porque somente os homens eram contados, as mulheres não, e nem as crianças. Então, dá mais de 10.000 pessoas aí que foram alimentadas por Jesus Cristo. Amém? O milagre foi algo poderoso, algo tremendo. 5.000 já é algo poderoso, mas acrescentando as mulheres e as crianças, dá mais de 10.000 pessoas. Ok? Para que você possa entender isso. Mateus capítulo 14, 16. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão dar-lhes voz de comer. André fez o melhor que pôde. Identificou a única fonte de comida disponível e certificou-se de que Jesus soubesse dela. Algo dentro dele parecia entender que nenhuma dádiva é insignificante nas mãos de Jesus. Que lição incrível! Tão pouco pode ser usado para realizar tanto. Foi um testemunho do poder de Cristo. Nenhuma dádiva é insignificante nas mãos de Jesus. O que Deus tem colocado nas suas mãos parece pouco. Para Deus é o suficiente para que você alimente uma multidão. A multidão está ao nosso redor, morrendo de fome. E o alimento, que é a palavra de Deus, está em nossas mãos. A capacidade que Deus tem de usar uma dádiva não é de forma alguma influenciada pelo tamanho dessa dádiva. Não é a grandeza de uma dádiva que conta, mas sim a grandeza de Deus a quem ela é ofertada. André preparou o caminho para o milagre, um grande milagre, com tão poucos recursos. Não desperdice o que Deus tem colocado em suas mãos. Não duvide do que Ele pode fazer através de você. É isso que André nos ensina a fazer. Ponto 3. Ele enxergava o valor do serviço imperceptível. André é o retrato perfeito daqueles que trabalham em silêncio em lugares humildes. Efésios capítulo 6, versículo 6 diz assim: não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Aleluia. Tanto quanto sabemos, André jamais pregou para multidões ou fundou igrejas. Ele nunca escreveu uma epístola. Não é mencionado no livro de Atos, nem em qualquer uma das epístolas, mas era satisfeito em servir
a Deus para a glória de Deus. Aleluia! Concluindo esse capítulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Qual é o trabalho do Senhor? O trabalho compreende pregar e ensinar o Evangelho de Cristo, aplicar o conteúdo da Escritura à sua própria vida, edificarem-se mutuamente e amar o próximo como a si mesmo. E o trabalho não é vão, não por causa do resultado, mas por causa do conteúdo do trabalho, que tem um propósito: glorificar a Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 10 diz assim: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Depois de uma vida toda de ministério, a sombra de seu irmão, a sombra, entre aspas, do seu irmão mais famoso, e a serviço do Senhor, ele teve uma sina semelhante à de outros discípulos, permanecendo fiel e ainda procurando levar as pessoas a Cristo até o fim. André teve uma vida toda de privilégio, fazendo o que mais lhe agradava: apresentar pessoas ao Senhor. Graças a Deus por pessoas como André. São elas que, trabalhando em silêncio, de modo fiel, porém imperceptível, alcançam as maiores realizações para o Senhor. Não recebem reconhecimento, mas não é isso que buscam. Só querem ouvir o Senhor Jesus dizer: fizestes um bom trabalho. O legado de André é o exemplo que ele deixou para nos mostrar que em um ministério eficaz, muitas vezes, são as pequenas coisas que contam. As pessoas como indivíduos, as dádivas insignificantes e um trabalho discreto. Amém? Quero deixar aqui algumas perguntas para você meditar, para você pensar sobre elas. A primeira pergunta é: o que é que tem te impedido de falar de Jesus às pessoas? Medite nisso. Segunda pergunta: você conhece a alegria do que é isso? Se conhecesse, não desejaria fazer outra coisa. Terceira pergunta: o seu propósito é o mesmo de Jesus? Quarta pergunta: você tem olhado para as pessoas ao redor com os olhos de Jesus? Amém e amém. Que você possa receber essa palavra da parte de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa e a sua família. Aleluia.